A Gumer nasceu para transformar restaurantes em negócios infalíveis. E é nessa mesa de podcast que essa missão vira conversa. Todo episódio, a gente senta com alguém que opera, expande e constrói negócio de alimentação no Brasil. Bem-vindos ao podcast da Gumer, o ingrediente certo para o seu negócio crescer. Alessandro Pereira é sócio fundador do Mania Churrasco, Prime Steak e Burger, rede que ele criou há 24 anos no mesmo ponto do restaurante do seu pai. Com 114 unidades e 670 mil de faturamento anual, Alessandro é responsável por um modelo que desafia o setor de churrasco de qualidade dentro de praça de alimentação, com obsessão por reputação digital como principal métrica de gestão. Alessandro, muito bom ter você aqui. Obrigado, estou feliz também de estar aqui. Sempre bom compartilhar um pouco do sucesso do franchise, sucesso e as dores também, vou falar um pouco das dores. Principalmente, né? Cara, acho que eu te conheci, antes da pandemia, foi uma das primeiras grandes redes aí que eu acabei conhecendo, acabei aprendendo, foi um dos primeiros grandes redes clientes de Gumer, então a gente aprendeu muito com vocês. E bom ter você aqui para compartilhar, acho que é um dos caras também que mais evoluiu e compartilha conhecimento na ABF, ali com o franchise, né? Então obrigado por aqui. Obrigado, estou feliz de estar aqui. A gente se conheceu, acho que foi na Fispal. Sim. Você estava com o primeiro stand, era bem pequenininho, eu vi os totens, aí eu via já, e você já estava no Madeiro, acho. Sim, um sim. case, eu também olho muito, eu falei, e eu sou um cara obcecado pelo fast casual, que é esse conceito fast casual, que hoje a gente já vê algumas redes adotando aqui no Brasil, mas na época que a gente começou a Mania, não havia. Então, a tecnologia, eu vi na Fispal, os totens me chamaram a atenção. Sim. Fispal, eu lembro que você estava com o Felipe também, né? Isso, meu sócio, Felipe Camelo. Felipe Camelo, você teve lá no nosso escritório também. Na época a gente estava começando já com essa parte de TI, de investimento e construir uma jornada digital. Cara, conta como é que você foi parar nesse setor de food service e depois como é que você entendeu que fazia sentido? É de família, né? Nossas famílias, como a família do meu pai, já a alimentação, do Jarbas, que é o pai do Felipe e do Tchau, que são meus sócios, também começaram esse negócio, já está no sangue, né? Então, de alimentação. Eles já exploravam o terminal rodoviário Tietê, que é cafeteria, e foram migrar para shopping. Aí o Jarbas migrou ao shopping, um negócio chamado Scott's The Coffee Shop, que era uma cafeteria com alguns pratos, né? Como tinha o grupo Pão de Açúcar, tinha o Wells Coffee Shop, isso. Então era aquele modelo e eu comecei então aprendizado ao Shopping Ibirapuera. Foi a primeira loja do Mania Churrasco, onde antes era um ponto da Scott's. O que vocês viram ali de... Bom, vai criar uma marca, alguma coisa nova. O que vocês viram que faltava no mercado, que vocês precisavam, que tinha um gap ali para vocês entrarem? Foi uma necessidade, que eu vi às vezes o shopping lotado e minha loja não. Eu falei, isso me incomodava muito. Eu falei, eu não sou os que mais vende. E um cara que me inspirou muito, eu sempre falo, hoje, eu já falei isso para ele, é o Roberto Belauski do Viena. Que ele já tinha um Viena lá em cima. Olha, hoje a gente tem 2 unidades no shopping, eu achava... Que ano que era isso? Oi? Que ano mais ou menos que era isso? Viena, isso em 94. Isso antes do Viena ser do IMC. Antes, do fundador Do Roberto Roberto. Bielawski, que fundou o Viena. Ele Legal. tinha o Viena no Shopping Ibirapuera, lá em cima. Aí ele foi abrir uma do meu lado, que era o Scott's. Eu falei, acabou minha vida. Eu já vendi há pouco Viena. E graças a Deus me iluminou, fui falar isso para ele. Aí ele falou, garoto, presta atenção. Eu vou encher esse corredor de cliente. Então vai ser bom para você. Trabalha direitinho que vai ser bom para você. Legal, que legal. Porque eu vou trazer cliente para esse corredor. Ele estava com o Viena Express, que na época era um case do shopping, maior venda por metro quadrado, tudo, eu fui admirando com isso, né? Então, o Viena foi o grande inspirador nosso. Aí eu falei, vou fazer uma churrascaria. Aí um modelo com o Jarbas, acreditamos. Eu estava na SPM, fazendo Escola Superior de Propaganda e Marketing, e também tive uma alta fatalidade, assim, coisa do destino, do universo, que a gente estava fazendo um trabalho sobre a GPA, na época. Só que a menina falou, pô, meu chefe, a diretoria não autorizou a gente fazer um trabalho de conclusão de curso, que era muita informação sensível. Aí o grupo ficou chateado, bravo. Aí eu falei, eu tenho um negócio no Ibirapuera que eu tenho que fazer um empreendedor, fazer um business plan do zero. A turma falou, você tá louco. O professor olhou e falou, nossa, eu adoro empreendedor. É isso, do zero. Pode fazer que esse case é bom. Você virou colmeia do seu próprio grupo de faculdade. Isso. Aí o professor ficou feliz e meu grupo, a turma ficou puto comigo. Falou, e agora? Eu falei, agora vamos fazer. E a gente fez o case e falou sobre os números para o Mania Churrasco. Eu já tinha o conceito, o Jarbas já tinha visto algumas coisas. E aí começou a criamos o business plan e criamos a marca.
Aí Paulo Sérgio Quartzmaier, professor que era da Brastemp, que fez, lembra aquela propaganda Brum? Ele era o cara que mais entende que mais entende de marca do Brasil, ajudou a fazer o logo, tudo. Fez uma carta de recomendação, eu peguei esse baixo do braço, eu vi no Shopping Ibirapuera, falei, ó, tá aqui, eu quero fazer isso aqui no Shopping Ibirapuera. Aí o Salim falou, mas em que shopping tem isso? Eu falei, nenhum. Mas eu tenho aqui um trabalho da SPM, tem uma carta de indicação do meu professor. Aí levou o comitê, aprovou, aí começou o Mania Churrasco. Que legal. E quando começou, foi o que vocês tinham planejado? Planejado não morrer, não acabar com o Scott, acabar com tudo. O planejamento foi uma dificuldade. O Scott ia muito mal. Quando veio o Viena, a gente, depois do Mania, aí até depois de algum tempo, o Roberto, né, o Dourado, falou, pô, vocês são os poucos restaurantes do lado do Viena que vão bem. E o chefe consultor dele rodava todas as lojas, ele olhava também um pouco a concorrência e falou, a gente ia bem. E hoje, lá no Ibirapuera, putz, isso não sei o que estou falando, é o pessoal do shopping, que a gente é uma das operações que mais vem do shopping, que na época era o meu ídolo, que era o Roberto. Hoje a gente é no Shopping Ibirapuera. Hoje você virou o seu próprio ídolo do passado, né? Não sei. Tem que tomar cuidado que a gente às vezes se torna. E eu lembro que o Roberto, ele trabalhava pra caramba. Eu falava, nossa, superintendente e tudo. E eu também, hoje, o desafio é esse, é como perpetuar isso. Né? Perfeito. Eu tenho medo quando a gente fala ídolo, vira que chegamos lá, aí se acomodar e começar a cair. E o que você leva uma loja que você não via faturar tanto? O que vocês fizeram ali na prática que você viu aumentar vendas e hoje ser um case, falando de uma loja específica? Quem te aprendeu, Felipe, isso que é um mantra nosso, que é qualidade em primeiro lugar. O Viena era obcecado por qualidade. O Roberto ia fazer checklist e falava, meu Deus, a visão que ele tem de ter um standard de qualidade altíssimo. E hoje a gente também no Mania Churrasco busca isso, de produto, de serviço, de atendimento e manter isso, custe o que custar. Por isso que tem um dos nossos valores de cultura, o primeiro é qualidade em primeiro lugar. Você lembra alguns exemplos do que vocês melhoraram de qualidade ou que fizeram dar uma destravada? Primeiro, produto. A churrasqueira ser churrasco de verdade, que é na frente do cliente. Hoje na churrasqueira é aberta, o fogo aberto, e o cliente vê ali, pode até escolher o ponto do corte, esse não é. Então, ter aquilo sabe, o churrasco de verdade, churrasco show na frente do cliente. Tá? E produto, porque vem crise. Nós estamos agora num ano de inflação. Putz, a tentação é enorme de falar, pô, de inflação tem um produto aqui que não teve uma deflação, que teve alguma coisa. Eu já até arrepio. Eu falo, nossa, tem qualidade? Porque sem qualidade, não adianta você falar, tem um produto que tem deflação, é detrator da inflação. Porque a inflação interna, esse ano, é uma dor do franchise todo, do Brasil como um todo, né? Enorme. Então, manter a competitividade, o custo-benefício, mas sem abrir mão de qualidade, acho que esse é, até hoje, o maior desafio do Mania Churrasco e de qualquer rede que queira se manter no mercado. E vocês foram crescendo em lojas próprias ou logo do começo foi franquia? Não, lojas próprias, tudo. A gente sempre começou no Shopping Ibirapuera, demorou muito tempo, eu gosto de falar isso, que tem empreendedor que acha que abriu a loja, dá 6 meses, já estou break-even, já estou dando lucro e bora expandir. A gente demorou 5 anos para acertar o business plan, começar a break-even, dar break-even e começar a dar lucro. Com quantas lojas isso? Uma. Uma loja. Uma, Shopping Ibirapuera. E fomos pro Shopping Eldorado com um convite, que alguém da família lá passou, comeu, gostou e botou lá no... vai falar com esse pessoal que, sabe, o shopping sempre... Quem é uma operação boa de lá que nós não temos aqui? Aí o shopping, você tem no Ibirapuera, não temos aqui, no Eldorado. O Eldorado estava sendo, na época, administrado pela Multiplan. E hoje tem o Somec, a Sandra Sena, que fez o convite para a gente ir lá. E a gente expandiu por indicação de um cliente. Inclusive, a operação do Eldorado é uma operação que eu mais frequento. É excelente aquela operação. O atendimento, a qualidade, percebe ali a diferença no atendimento daquela operação do Eldorado. Quanto tempo você está lá na operação do Eldorado? Então, lá foi em 2007. Então vamos fazer... Quase 20, né? Quase 20 anos. Eu lembro que o Viena era enorme na frente, era uma loja flagship, ou gigante deles lá. O Roberto estava sempre lá, quando eu inaugurei, eu falei, meu Deus, deixa eu fazer você direitinho de novo, aqui. Né? De novo. Aí ele viu, aí essa história é engraçada e importante agora eu falar. Ele viu uma fila enorme, tinha uma fila enorme, que estava a fila no caixa para pagar.
Só que o cliente já tinha comido, era uma fila, não era uma fila boa. Ele falou, nossa, que fila é essa? Eu falei, fila para pagar. Aí ele olhou para mim, bom. Porque ele achou que já era fila de cliente, que a fila estava maior que a do Viena. Mas era uma fila não operacional, que a gente deu uma travada nos caixas lá e demoramos para pagar. Aquilo eu lembro que me marcou. E em que momento vocês enxergaram, legal, temos um negócio muito bom que dá para expandir via franquias? Quando a gente começou a tomar convite, o terceiro restaurante foi para Amar Santos, que veio um empreendedor, Santos, né? que ele olhou o Eldorado e falou, você vai fazer isso aqui, ó. Aí ele fez questão de comer comigo isso aqui. Então, pegou uma folha de papel, Paulo Mendes, botou e falou, ó, se você fizer isso aqui que eu estou vendo lá, aqui é a condição comercial, fala com o meu pessoal e pode abrir. Que ele viu também a qualidade e o serviço que ele gostou. Falou isso aqui para Santos. E quando a gente chegou em Santos, a referência de mercado, até eu costumo falar, quando eu estava meio deprimido, meio chateado, eu ia para Santos que os clientes me levantavam. Que lá a gente, nossa, porque a referência é tudo, né? Bom ou ruim comparado com o quê? E Santos na época, hoje Santos evoluiu muito. Sim. Mas tinha pouquíssimas operações que tinha isso de qualidade de produto, serviço rápido, atenciosidade. Então Santos foi seu primeiro franqueado? Foi o primeiro não franqueado, foi a primeira sociedade longe. Para a época, meu sócio falou que eu estava louco. Entendi. 100 quilômetros longe. Como a gente vai atender, né? Como a gente vai atender, e pessoal. Você fala, tudo é limite, né? 100 quilômetros. Hoje tem restaurante a mais de 1.500 quilômetros. Estamos em Goiânia, estamos em Brasília, operando bem com o expertise que a gente tem hoje, com logística. Na época a gente não tinha nada. Então, Santos foi o primeiro assim que a gente testou e deu certo. Aí aumentou a nossa autoconfiança. Aí, só em 2012 que a gente começou a fazer franquia. Com o sistema Prime, que é isso que eu estou falando, tudo é expansão orgânica da Buffet. Todas as lojas próprias. No Prime, é que também eu posso contar de alguns insucessos que a gente teve para chegar até o Prime, aí sim começar a vender franquia. Legal. Acho que podemos... Então, vou falar rapidamente. A gente teve, o meu sócio Luiz, morava fora, uma rede de salada e suco, que era alimentação saudável. Eu nunca esqueço que eu nunca me ferrei tanto na vida e recebi tantos parabéns, que era um negócio do futuro. Até na SPM, eu falava com meus professores, eu falei, nossa, é isso. Alimentação saudável, esse é os shoppings, via de crescimento, tudo. Só que da porta para dentro ela não era lucrativa, e também... Isso me frustrava. Eu falei, puta, mas o futuro, mas cadê esse futuro? Esse futuro nunca vinha. Ficou no futuro, até que a gente decidiu pivotar ela e sair. Mas o que me alivia na época é que eu falei com todos os players que a gente tentou fazer um M&A, juntar com outras ou até vender. Vender, ninguém quis comprar. E M&A, quando eu comecei a ver os números, eu falei, meu Deus. Aí a verdade tá igual, tinha umas que estavam pior que a gente. Eu falei, vai juntar, vai. E dos grandes players da época, nenhum se consolidou. Tem o pessoal que eu conheço do Boali, que está fazendo um trabalho bom, com o Poke, mas até o Salad, que eles eram master aqui no Brasil, fechou. Sim. Então, o DNA Natural, o Select, um monte de marca, mas nenhuma conseguiu fazer uma rede de alimentação saudável. Exclusivamente, né? A gente quis salvar a rede de alimentação saudável com um monoproduto hambúrguer, gourmet, que tinha muito fora, eu sou português, tinha uma rede que dava muito sucesso, tentamos trazer ela para o Brasil, não conseguimos, vamos fazer a gente, fizemos. Aí eu lembro, acertamos tudo, produtaço, rentabilidade do balcão para dentro, tudo certo, balcão para fora, começando a break-even, o Burger King entrando no Brasil. Eu lembro de São Caetano, 2 lanches por 15, acho que na época. Falei, meu Deus, a minha venda já derrubou 40%, nossa venda, 40%, e a gente falou, e agora? Aí nasceu o Prime, e falou, vamos aumentar o cardápio, expertise de quem tem com a mania de churrasco, botar a marca, no mesmo shopping, ter 2 marcas, na época, o Paulo falou, você tá louco, você vai ter já uma mania de churrasco buffet e vai ter outra no mesmo shopping? Eu falei, o Viena tinha. O McDonald's em shopping bom tem. Quando eu falo isso, o pessoal do shopping até falava, é mesmo, shopping bom tem 2. Então, shopping bom vai ter 2 mania. Eu falei, é isso. A Brooksfield tem outros varejistas, na época era comum. E a época que você criou o Prime, não existia esse conceito de hamburgueria Prime, né? Em praça de alimentação. Não, aí o Prime pegou todo esse aprendizado nosso com o hambúrguer, que na época chamava hambúrguer gourmet, mas um hambúrguer de maior qualidade, que hoje tem no Mania de Churrasco Prime, por isso que é Steak Burger. Não sei se já comeram, nosso hambúrguer é muito bom, feito na Angus, na churrasqueira, fogo aberto. E a expertise que a gente tinha do cardápio, que aí os cortes que a gente tem de frango. A gente tentou levar os melhores cortes, como nas melhores casas de churrascarias do país, para a praça de alimentação. Essa era a ousadia.
pessoa não acreditava, achava que eu estava mentindo. Falava, pô, esse produto tem na fogo de chão, tem aqui? Falei, tem. É o mesmo? Falei, que é o short rib. É um conceito até semelhante ao que o pessoal do Spoleto queria fazer no começo, né? Levar uma culinária ali Sim. italiana com prato, com talher. Isso, e o Spoleto começou de democratizar. Eles falam democratizar a culinária italiana, a gente falou, vamos democratizar a carne de qualidade, porque até então carne eram só em churrascarias rodízio, que eram caríssimas. Sim. Né? Ou aquelas steakhouses que era já, putz, isso é caro. Né? Você operou 5 Habibs, né? E o que você aprendeu aí do outro lado do balcão, né, sendo franqueado, e que você leva até hoje? 5 Habibs e um ragazzo. Eu fui um dos primeiros do ragazzo também, lá no Shopping Interlagos. O que eu aprendo é empatia, ter o lado de lá, porque eu já fui franqueado, eu já operei. Então eu sei o que é, você vê uma consultoria de marca, fazer tudo que é marca. Eu até tenho um livro que o Beno, agora eu ajudei a fazer, Os Segredos por Trás das Franquias de Sucesso, os franqueados de sucesso. Eu até brinquei com ele, falei, eu queria escrever do lado de franqueado, com aquela experiência. Ele falou, não, escreve de franqueador, mas contando um pouco eu conto. Que acho que isso é ter empatia, de saber também o lado de lá do balcão, que é um franqueado, que é um cliente da franqueadora, né? As dores que ele tem, e de fazer aquilo tudo que a marca, e eu falo, pô, que eu peguei na época do Habib's, pô, tinha Scotts que a gente mudou, ou no Mania de Churrasco a gente mudou para Mania de Churrasco, mas os outros a gente mudou para Habib's. Triplicou o faturamento, que era uma marca forte, conhecido, com produto, né? Tudo o que é trabalhar por baixo de um guarda-chuva de uma marca forte, mas também como franqueado, fazer tudo que tá, mas fazer algo mais. Que eu era conhecido lá que eu enchia o saco, eu dava trabalho, o pessoal falava, né? Mas eu sempre levava demanda com coisa de cliente, falava, olha, venda, percepção do cliente, fizemos isso, olha como o cliente gostou, sabe? Que hoje o CRM está fazendo, né? Hoje você vê o João Branco falando, ou qualquer marca, falou, ó, diretor de marca da sua empresa é o teu cliente, mais fiel. Isso era em paralelo, quando vocês faziam Mania, ou foi antes? O Mania foi, eu tinha, o Shopping Ibirapuera na época não aprovou a entrada do Habib's, por isso que a gente pôs o churrasco. E os proprietários do shopping, Salim, vou dar um abraço para ele, se tiver Radar Neto, que acreditou na marca que não tinha no shopping, ele falou, viu? Eu ajudei a criar o Mania, porque se não fosse eu, você ia ter feito outra. Por isso que eu falo, foi uma dificuldade de alguns nãos que a vida dá, que às vezes abre outras portas, e aí começou lá no Ibirapuera. A gente aqui, Alessandro, percebe o quanto você tem essa obsessão pela qualidade, né? Pelo atendimento a cliente. Sim. Desde que você começou aqui a contar sobre a sua história, a gente vê muita energia, a sua expressão é nítida, o quanto você é obcecado por atendimento, por qualidade em produto, atendimento a cliente. E eu frequento algumas das suas casas, Eldorado já falei, a do JK também, que é uma casa belíssima, então quem não conhece, vá lá, porque realmente é um atendimento muito diferenciado. E a gente percebe que quando a gente finaliza ali o nosso atendimento, é comum um colaborador seu, o gerente ou até mesmo o próprio franqueado chegar até a mesa do cliente e perguntar, e aí, foi tudo bem? Como que você está? Me conta um pouco da sua experiência. Como é que cria essa cultura? Como é que leva isso para a rede? É gente que é cuidando de gente. Até do JK é o Aze. Não sei se você conheceu ele, o franqueado Aze, que é um querido, que ele é bom com gente. Aí eu falo, bom com gente é o quê? Bom com cliente. Cliente é gente. E o time também. Botar o time, eu vejo muita gente querendo ser boa com o cliente e não ser boa com o time, não cuidar do time. Aí como é que a gente quer que o time cuide bem do cliente se ele não é bem cuidado? Verdade. Isso é simples assim, difícil assim. Só que numa rede, hoje está com 114 unidades. Eu acho que o número de colaboradores é 2.500. Então, cuidar dessa gente é uma responsabilidade, é um peso. Nós temos gestores franqueados, como o Aze, que é um exemplo, que cuida bem do time, cuida bem do cliente. Mas tem outros que têm dificuldade, que não entende isso, falam, não, e quer ter uma ponta sem cuidar da outra. E o Aze comprou bem a ideia, que eu lembro quando a gente estava Google começando a avaliação, foi no facelift da marca para melhorar a reputação digital da marca. Ali é a tua flagship, né? Não, eu não gosto de chamar flagship fala, não é para dar dinheiro. Vamos lá, só marca, não, a sua é loja, uma loja, assim, é uma única loja de rua, uma vitrine, é uma boa vitrine de marca, mas ela tem que gerar, hoje em delivery é a unidade que mais vende delivery nosso, e é um case, o Aze cuida muito bem de delivery, tem uma boa nota, e por isso, e com constância, ele vende bem, a unidade que mais vende delivery hoje no Mania de Churrasco é essa que está, mas também é a única que está na rua.
Aí tem uma porta dedicada. Você tem uma seção para isso, né? Tem um uma espaço seção, exatamente, uma região lá no Itaim, que é muito boa, de hospitais. Que se a gente vai ver CRM, aí vai falar, putz, quem que é o cliente? Aprendemos quase. Pô, os hospitais aqui são os maiores clientes nossos delivery. E ele pediu, vamos estender até mais tarde. Nossas lojas hoje estão em shopping, então chega 10 horas, 10 e meia, os shoppings... Encerra a operação. Ele está indo até meia-noite, chamou o Corujão da Madrugada, que ele falou, e ele falou, todas as lojas fecham, estou eu aqui, minha área de entrega dele foi fazendo assim, e com qualidade, porque na madrugada também, o motoboy não tem trânsito, ele chega mais rápido. E descobrimos isso, que o hospital é um baita de um cliente de delivery. E como é que você perpetua essa cultura, né? Você tem um franqueado aí que dá exemplo, né? Como é que mantém esse time treinado, engajado, conectado para atender bem o cliente? É trazendo esse reconhecimento e reputação do cliente. Eu lembro quando a gente começou a fazer isso, aí ligou alguém do TripAdvisor pro ASI, falou, olha, você está em primeiro lugar nos restaurantes de São Paulo. Ele, o quê? Falou, deve ser trote, né? Vai me pedir alguma coisa, deve ser algum golpe. Aí viram, o TripAdvisor ele tem muito por recorrência, né? Sim. A gente ficou por um tempão como melhor e chegou cliente lá. Por quê? Tem muito cliente, principalmente turista. Eu estou aqui fazendo uma reunião na Vila Olímpia, não conheço nada. Ele abre, que é um dos canais do Google, TripAdvisor, de reputação, fala, vou no melhor. E chegava lá. Aí ele falou, tá trazendo cliente novo, que é a reputação. Para falar números, né, o que é reputação, a nota de vocês no Google iFood é 4.8, 4.9. E não é durante um período, né? Já há bastante anos ela está se mantendo. Isso, a gente tenta consolidar e colocou isso franqueados. Falou, se você não conseguir fazer um delivery com 4.6, no começo foi difícil, 4.7 não faça. Ah, mas eu quero, todo mundo quer, mas tem que fazer e fazer com excelência. Porque eu falo, hoje, para você ter um resultado recorrente, tá, e é público. Ninguém pega um Uber com a nota baixa. Sim. Você, o Uber já fala, o algoritmo já fala, ó, você é um cliente 4.9 ou 4.8. Eu descobri isso com o motorista. Eu falei, desculpa, quando atrasei, ele falou, fica tranquilo, senhor, com a sua nota. E quando eu vou te buscar, eu aceito o seu atraso, porque eu sei que o senhor não é recorrente. E ele me contou que ele também tem um número de viagens grande, uma nota boa, então ele também tem um peso bom. Então a gente tenta ver isso para o cliente. No iFood, a nota é pública, então ter 4.9, 4.8, mínimo 4.7. A gente tem um farol de cliente. Então você é super, né? Já há muito tempo, né? Se 4.5 já acende um farol amarelo. Então você tem uma cultura implícita de indicadores para olhar para isso. Isso, a gente tem uma coisa lá chamada PEX, Programa de Excelência. Ah, legal. Conta um pouco mais pra gente. A gente vai fazendo isso, que o PEX, todas as lojas próprias, franquias participam, entendeu? Para ter o selo ouro, hoje a gente aqui criou um selo diamante. Diamante, ouro, prata, bronze, que divide. E no início, quando a gente fez, era muito de qualidade operacional. É um checklist da nossa auditora, que é o mesmo que faz auditoria de qualidade de shoppings ou de uma prefeitura. Eu lembro que isso no início, quando a gente começou a falar, nossa, vocês são loucos, vocês são muito exigentes, né? Até que os shoppings começaram a dar relatório para nós, nossos franqueados, falou, olha, de todas as operações aqui do shopping, você é o número 1. Aí o franqueado fez o resultado. Caramba, isso aqui é difícil. Mas olha, tá o shopping me falando que na auditoria deles, eu sou a marca, era a gente e o Mac. Era a gente e o Mac, assim, de nota, de checklist, de qualidade, quanto a processos e quanto a procedimentos. Okay. E hoje a gente está indo mais para a reputação, para a nota do cliente. Quem te viu isso, que hoje é público, no iFood, então tá lá, o franqueado sabe a nota da unidade dele, o cliente sabe e a gente sabe. E a gente faz um ranking no farol da marca, dos 114 restaurantes, o franqueado sabe em que lugar que ele está, em que grupo. Se eu estou no grupo de elite, se eu estou no grupo meio ou se ele está no grupo de recuperação, que a gente chama no farol, que fala, olha, você está com problema com o cliente. E isso tanto no delivery quanto no Google. E outras plataformas que a gente monitora também. Acho que é importante falar, não é só cobrar, né, o franqueado. Eu já assisti um painel que uma pessoa da Mania, que cuida exatamente disso, de olhar as notas e apoiar o franqueado. Então não é só uma cobrança. Não, é mostrar. O que vocês fazem aí dia a dia, semanalmente, para ajudar o franqueado a tentar subir essa nota quando ele está numa fase um pouco... Então, a gente tem um comitê que a gente chamava até o nome de crise. Aí fala, não é de crise, agora está falando comitê de recuperação.
A gente aprendeu da escola, né? Ninguém gosta de ficar de recuperação. Fala, ó, recuperação, porque você está com um problema de recuperação com o cliente. E a oportunidade de você ajudar o franqueado. Isso, é legítimo, a né? gente pega as notas do Farol, acho que a Denise tá falando, hoje a gente tem um time de CRM, tem a Cíntia, que também está com a iFood, ajuda, que a gente fala, pô, venda os gatilhos. Todo mundo quer vender mais, lucro, o gatilho de investimento em propaganda, fazendo um trabalho também, qual que é o investimento nos gatilhos que mais dão resultado, aqueles que não dão, que às vezes pode gerar uma venda, mas não gerar resultado. Então a gente é muito pé no chão também, de olhar onde dói também na franqueada, a geração de caixa dele, que é o faturamento. Mas a gente, há um tempo atrás, colocou como maior indicador do Mania, isso foi bom, é o cliente querer voltar. E para o cliente querer voltar, você tem uma reputação boa. Uma nota boa, que ele fez uma experiência no iFood ou no salão lá, e ele botar lá uma avaliação. E antigamente a gente só respondia, a gente tinha orgulho disso, a gente responde todos os detratores. Aí veio alguém e falou, não é por aí. Eu, não. Eu falei, nossa, a gente achava que era o must. Falou, você tem que comunicar também com aquele cara que está te dando o promotor, que está te falando às vezes alguma coisa, porque esse cara já te ama, é o cara que é o heavy user, que a gente tem um problema de fidelidade, a gente já tem um CRM, que a gente sabe quem são os maníacos, quem são os maiores clientes da rede. Gostei do nome, às vezes, é o maníaco. É o maníaco de churrasco, que é bom, né? Que vai mais que a gente, vai mais do que... E que está dando às vezes o feedback, está dando um rio positivo e está falando para a marca, ó, muito bom, mas aquilo podia melhorar, ou eu queria aquilo. Então a gente está muito agora construindo ferramentas CRM para entender o cliente e o que o cliente gosta e o que o cliente não gosta. Se você fizesse um resumo dessa jornada do desenvolvimento seu, da relação com o franqueado, né? Acho que você falou super bem. Obcecado por qualidade. Sim. Então, você trabalhou com o seu time ali para estruturar auditoria, processos, padrões. Sim. Essa fase foi. Garantiu esse padrão de qualidade. Agora vamos para o próximo step, como é que eu garanto e tenho mais proximidade com esse cliente, cuidando da reputação. Exato. Tendo a preocupação genuína, né? Porque acho que isso é um desafio muito grande. Como é que mantém isso? Acho que esse é um ponto importante, Alessandro. E eu gostei do que o Felipe falou, não é só cobrar. A gente não é o franqueador que cobra. Quem te vê lá, quem te é obcecado para o cliente. O franqueado é o cliente de qualquer franqueador. Então ele é meu cliente. E às vezes o franqueado cobra. Ele falou, não estou dando lucro. Não estou faturando aquilo que você faz. Eu não estou. E você tem que a dor dele é a sua dor. E é uma dor maior, que é others people money. O dinheiro de outra pessoa que investiu, acreditou na marca, falou, olha, não estou ainda alcançando aquilo. E falar, qual que é a jornada do caminho? E às vezes mostrar isso, que, a gente está fazendo, testa, a gente tem testado muitas coisas, né? E olhar, qual é o feedback do cliente? E a gente tem franqueados maravilhosos. Eu não quero nomear alguns, que é difícil, mas Goiânia, Hudson, Brasília, que é mercado que a gente tem crescido bem e feito um bom trabalho, que vê que os restaurantes crescem, faturam e tem uma reputação boa com o cliente. Aí você olha, vai olhar na meio de Farol, reputação, tá bem. E impressionante como é aderente, às vezes, o indicador, né? Porque às vezes fala informação, tu não fala, informa ação. Para que você tem um dado? Se ele te informar uma ação. E você relacionar Lé com CRE. Aí, Farol, já teve franqueado que brigou comigo, juro, acabou ele bravo. Estão me expondo ali, não sei o quê. Eu falei, isso é do cliente, não está te expondo, isso é público. Se eu abrir agora no iFood, teu cliente, ele está vendo a tua nota. Se abrir o Google, está lá. E você está achando que nós estamos trazendo dado público, entendeu? Ele achou que era um dado interno, eu falei, não, é público. Tá lá. E dos clientes, que é os caras que vai todo dia no seu restaurante. Está lá. Entendeu? E ligar isso, a gente pegou, aí olha, as questões de recuperação, que estão piores com o cliente, e vai ver a rentabilidade. Aí você olha o turma de elite, desculpa, o cara que está bem, construindo, aí você vê faturamento mesmo assim crescendo, tudo bem, então um ano de crise difícil, cresce mesmo, mas crescendo, e uma rentabilidade melhor que o outro. Acho que o papel do franqueador é pegar, esse dado tem relação com isso e é o que é o nosso desafio. É que falar, faturamento, rentabilidade, satisfação do cliente e CRM, que o cliente volte aos restaurantes. Você teve uma fala em alguma das entrevistas que eu assisti de você, que alguma inspiração sua, que no escritório tem uma cadeira que é do cliente e ela fica vazia ali, né? E aí, quando vocês vão tomar alguma decisão, vocês olham para a cadeira e falam, será que o cliente aprovaria essa decisão? Qual foi uma decisão que vocês tomaram que
voltou atrás porque vocês entendem que talvez o cliente não fosse... Demora. Isso a gente aprendeu com o saudoso Salim Maroun, que é o presidente. A gente teve pouco contato com ele, mas teve. Ele falava que no escritório dele, lá no Outback, ele tinha essa cadeira. Às vezes a discussão estava do border, brigando, ele botava a cadeira e falava: esse cara aqui, vamos tentar pensar agora todo mundo, com a cabeça dele, o que esse cara diria para nós? Aí vinha uma verdade que é quem manda. Quem põe dinheiro na empresa é o cliente. Se tem um cara que tem um cheque ou um poder, um act holder lá, que pode dar uma decisão voltada, é o cliente. Então a gente tem buscado isso, rolando nas salas de reuniões, sempre ter essa ótica. Pô, e o cliente? Fazer uma campanha, falar, pô, o cliente vai gostar? Pô, vai pagar por isso? Ou fazer uma troca de um produto. A gente teve agora a semana do churrasco, que a gente teve alguma troca, fazer easy. Pô, às vezes para ganhar uma caneca, ganhar alguma coisa, cria uma jornada que o cliente fala, meu Deus, desiste no meio, né? Aí o pessoal constrói sem olhar. A gente fez uma que é trocar por pimenta e uma caneca de chopp e ser simples. Pontos. E onde restaurantes que não estavam ao programa de fidelidade, ele podia por um consumo. Aí você vê cliente falando, nossa, eu gastei só R$200 que eu sempre gasto aqui, adoro. Eu ainda ganhei essa pimenta? Aí ter essa cara de uau, é isso que vale. Então a gente tem muito esse contato com essa cadeira do cliente e olhar sempre pela ótica dele também. E de case que a gente não fez é ser qualidade. Eu lembro que na pandemia teve uma marca de batata, que eu posso falar, eu não sei se... uma marca que ela deixou de vir do Brasil. Eu fiquei bravo, chateado, liguei pro pessoal, falei, peraí, não é que ele abandonou o Mania, ele abandonou o Brasil, não está vindo mais nenhum cliente. Falei, eles decidiram na pandemia... Só seu, né? Aí eu falei, nossa, deixaram a gente sem... Aí a gente teve que pegar uma outra, nossa, a qualidade nossa dessa batata, eu ficava, já resolvemos. Hoje tem o pessoal da Farm Fried só, que é a batatinha crocante, sabe, de qualidade, que fala, pô, a gente qualidade, a nossa batata não era a melhor do shopping. Uma das melhores. Eu não gosto de falar melhor, que acho que melhor, todo mundo... Tem um amigo meu que brinca, né? Falou, melhor, cada um tem o seu. Eu quero ser o segundo melhor. Ô, Alessandro, ainda no tema de cultura, qualidade, processo, você ainda possui as lojas próprias. Sim. Quando você quer implementar um processo novo, ou uma ideia nova, ou uma tecnologia, ou um produto novo no cardápio, você testa obrigatoriamente numa loja própria ou você também traz o franqueado para participar desse teste? Como é que é a dinâmica no Mania? Excelente pergunta. A gente sempre falou, tem nada contra, tem franqueador que é por franchise, né? Ele não opera a loja própria, mas Sim. O nosso diferencial acho que é operar a loja própria. E o pessoal que visita os franqueados operam loja também. Então aquilo que eu falei de empatia, ele tem as mesmas dores. Então não é alguém que vai falar com você e fala, pô, eu tenho meu restaurante que eu sou responsável, eu toco. Eu também sinto na pele, né? Isso. Todo o pessoal que lida franquia já veio da operação, tocou o restaurante. Eu acho que é uma coisa que a gente construiu para ter isso de empatia que eu falei. Mas chegou um momento que quem estava só testando, por exemplo, tinha a JK que era uma loja só de teste. E os franqueados iam lá, tudo e começaram, eu quero testar. E tem coisas que dá certo aqui que não dá certo lá. Tem coisas que, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando a gente foi para lá, teve que mudar o nome, que chá gelado era em São Paulo. O Saad, nosso sócio, falou, chá aqui é só quente. É mate. Na praia todo mundo chama mate. Aí falou, pô, vai chamar mate. E hoje, acho que até o pessoal do marketing deve saber, eu vi um cardápio aqui, até em São Paulo estamos chamando de mate também. Entendeu? Arroz birubiru. Aí falou, birubiru? Ele aqui é arroz maluco. Aí eu fui saber do Birubiru, que era um jogador do Corinthians, que tem uma história aqui com São Paulo, né? Uhum. Mas que no Rio não fazia sentido nenhum. E a gente foi se adaptando. Então Legal. Tem coisas até hoje que a gente testa em franqueado. Não obrigatoriamente vai acontecer na loja própria. Pode Sim. acontecer simultaneamente nos dois, inclusive. Como uma coisa engraçada, a gente não fazia delivery e tinha orgulho disso antes. A gente vende muito, a gente já com operações com as cozinhas saturadas, então a gente não vende delivery. Aí veio a pandemia. E aí? Aí a gente falou, delivery ou a morte. Tem que fazer delivery. E começamos a operar delivery. Aí fizemos a primeira unidade na JK, que é o time de operações nosso, beijo no coração de todos, melhor time de operações do Brasil. O pessoal se reuniu lá, falou, vai quem pode, quem quer, quem testou positivo, não lembro na época, tudo. Quando eu cheguei lá, até eu não ia, eu fui, meio com medo assim, cheguei e estava todo mundo no meu time de operações lá, eu falei, nossa, até os franqueados tem uma live, gravamos, falei, estamos aqui estruturando delivery.
Aí o pessoal até, vamos ligar o fogo forte. O franqueado do Rio falou, é isso aí, vamos ligar a churrasqueira, botar o fogo forte que a gente falava no delivery. Aí ele virou para mim e falou, pô, deixa eu fazer aqui também. Eu tô aqui no bar, pessoal, a gente não estruturou embalagem, não estruturou processo, nada. Era tudo contra o nosso manual de uma franquia. Só que ele pediu com tanto... Aí eu falei, beleza, faz. Nossa, o pessoal caiu de mata. Quem autorizou? Fui eu. Mas você falava que não pode mandar nada sem tá. Aí eu falei, vamos fazer a embalagem. Aí a Carol, hoje, que é a nossa gerente de marketing, na época, fazendo embalagem. Dado o desafio, decisão tem que ser rápida, né? Aí foi aprendizado aqui em São Paulo e lá no Rio. Aprendizados que a gente foi fazendo, tudo. E eu conto até no livro, o vice-presidente da Multiplan estava passando pelo Barra Shopping. Porque imagina, tudo parado, ele falou, quem que é os malucos que já estão operando? Pô, mania. Ele mandou uma mensagem no meu celular e falou, tamo junto. De falar, olha, já tá buscando operar. Tá fazendo alguma coisa para religar Sobre o delivery, eu tenho 3 momentos que eu pesquei aqui, até conversas que a gente já teve no passado, ou entrevista sua, né? Não queria ouvir falar de delivery. Porque você acreditava que ali não levava a experiência que você queria promover para a marca e o nível de serviço e atendimento que dava ao seu cliente. Exato, e nossas cozinhas já estavam saturadas. O desafio econômico teve que, vai ter que fazer. Passou esse momento da crise, e aí o mercado deu uma adaptada, né? A gente fala que teve o pico do delivery, depois teve uma adequação sobre o poder de consumo do delivery para aquele momento. Acho que agora a gente está vivendo um outro momento. E eu lembro que você comentou, não sei se delivery é um negócio, porque talvez seja uma distração de imagem para o meu franqueado. Ter o delivery que represente 2, 3, 4, 5%, para ele ter que mudar toda a operação, será que vale a pena? E eu lembro que você estava numa reflexão de ir ou não ir, e talvez ficar com 1 ou 2 operações, no caso do JK e mais alguma outra. Dark Kitchens, que era uma coisa que era... E aí, recentemente, a gente viu lá um depoimento seu que o delivery está com uma boa representatividade, né? Conta um pouco mais como é que está esse momento. Então, hoje é uma venda importante e olhando pela ótica do cliente. É uma coisa que o cliente quer, pronto. É um canal de venda importante que o cliente quer. Então, você não fazer delivery, hoje, você está fora de uma coisa que o cliente... Eu acho que não tem uma rede hoje, o McDonald's mesmo, eu lembro quando o Mac Delivery aqui no Brasil começou, depois eles tiraram e depois voltaram e faz. Eu acho que não tem um player hoje, uma marca importante que não esteja fazendo. Né? Dá brecha para ele conhecer um concorrente. Exato, e é um canal de venda importante, tá lá que... E a gente aprendeu, embalagem, nossa, hoje vai tudo separadinho. E olha que louco, a gente já pegava e falava, nosso produto viaja bem, nosso produto viaja bem. Que é o chicote nas costas, a gente, nossa, e na reunião, nosso produto viaja bem, e os caras de embalagem, nossa, aí veio, falou, vamos separar tudo, o arroz, o feijão, a Carol, que hoje de novo de marketing, acho que ela teve esse site totalmente contra, eu lembro que tinha um franqueado, já desceram o pau na primeira reunião, falou, o quê? Vai subir o custo de embalagem, somos contra, tem que ser uma embalagem só que vai tudo, que é o mais barato, só que a gente separou tudo. Porque não leva experiência, né? Isso, levamos a experiência, o cliente falou, o produto de vocês viaja super bem. Mas claro que tem um ajuste fino ali por conta do CMV. Hoje nossa embalagem de feijão, ele vai blindado, lacrado, para não vazar. Tem cliente até fala, é difícil de abrir, mas não vaza. Mas tem uma pressão do CMV, porque quer queira, quer não, tem um investimento Sim, maior ali. Tudo qualidade, embalagem, o delivery é um custo importante. Delivery é um canal de venda importante, mas é um canal de venda que a rentabilidade também é uma coisa que tem que ser, que a gente é muito... A dor do franqueado é a rentabilidade. É um canal de venda, tem um custo de operação caro, da venda digital, embalagem e operacional. O teu cliente não está lá. Você fecha, manda embalagem, reza porque o motoboy na viagem não tenha nenhum problema. Se aquilo lá virar... Às vezes eu moro na Vila Olímpia e trabalho lá. Eu viajo, mas eu vejo, às vezes, uns meninos com uma bicicleta assim, levando delivery e empinando. Eu freitei uma sacola atrás, às vezes tem um produto ali. Aquele produto, às vezes, como que ele foi na viagem? Que chegue bem, o cliente está lá. E a gente que é preocupado com a reputação do cliente, gerenciar isso não é fácil. Só que é um canal importante que o cliente quer. E hoje, acho que representa 12% ou 13% da nossa venda, chegou a 15%, 18%. Mas é um canal que cresce. Alessandro, você fez OPC, né? Fiz. Você também está no capitalismo consciente. Você pesquisou bastante aí, sim. É raro ver empreendedores, principalmente no food service, que é sempre apaga no fogo, não sei o quê, buscando esse autoconhecimento, buscando essa capacitação. O que levou você a buscar isso?
pô, eu tô também na comissão de ESG da BF, que o Tom, presidente na época, quando começou, falou, pô, coordena. Hoje eu não sou mais coordenador, porque a agenda, a Heloísa que está coordenando lá, mas a gente vai ter o prêmio agora que 50 marcas do franchising brasileiro vão ter a chancela do ESG. Isso é fantástico, eu acho bom, que é uma coisa que está vindo, são 1000 marcas, hoje 52 vão ser chanceladas, eram só 18. Eu lembro que no começo a ESG é só para os grandão, só o Boticário, Natura, empresa grande que pode fazer isso. O pequeno varejista. Então eu sempre busquei. No capitalismo consciente, quando chegou no Brasil, o Raiz Sódia, que já foi palestrar lá, que teve um NPS altíssimo, falar coisas que stakeholders, que é capitalismo stakeholders. Se não tiver o consumidor feliz, o colaborador feliz, sociedade feliz, que é o que o Starbucks fala do third place, de cuidar que o local para o cliente e cuidar também da comunidade. Então, o capitalismo consciente sempre me abriu. Até o Hugo, que é o presidente, eu lembro quando eu cheguei lá, virou para mim e falou, você é o cara da churrascaria consciente, que é um tema que fala como a churrascaria, mas pode. Tem práticas, o Brasil, o agro, hoje, rastreabilidade, de cuidado da cadeia, hoje da fazenda para o prato, eu tenho orgulho de falar que o Mania Churrasco cuida da cadeia, por exemplo, nosso feijão vem da fazenda e gerencia o processo da fazenda ao prato. Tem muitos fornecedores nossos da proteína, a gente sabe a fazenda que produz, a batata de onde vem, entendeu? De cuidado disso. E outras coisas de governança, como a parceria com Amigos do Bem, que é outra coisa que me motiva muito. Sim. Falar, caramba. É um belo projeto. É um projeto maravilhoso e a gente está buscando fazer, se cada um fizer um pouquinho, mas é uma parte, tenho certeza que é um que está transformando, é um projeto de transformação. E eu acho que às vezes as pessoas sempre tentam linkar isso à lucratividade, enfim, mas eu vejo, quando a gente segue essa linha de ter um propósito maior, de buscar um pouco mais de profundidade, a gente acaba tendo uma cultura melhor, porque o time se engaja mais. Eu vejo a cultura que vocês mudaram, não só no time, mas com os franqueados, o grito de guerra, Sim. Esse exemplo que você comentou da pandemia, todo mundo junto ali. Eu acho que são essas pequenas coisas de propósito que alimentam ali a cultura. É o que a gente busca trazer. Amigos do Bem, que eu fiz a parceria, a gente ajuda a ver o canal externo cliente, mas o cliente interno, eu lembro que a gente foi ver depois, é uma coisa básica, CRM. A maioria dos nossos colaboradores, uma grande maioria deles, veio do Nordeste. Quando a gente foi falar que tinha um projeto que estava ajudando, ele falou, não precisa me falar nada, eu vim de lá. Isso não sabe a alegria que eu estou tendo de poder ajudar da onde eu vim. Quem não gostaria de ajudar, eu nasci na Vila Moraes e falei, vê onde eu nasci, dá um give back. Então, aquilo, o Amigos do Bem, deu um sentimento de propósito, sabe? Um algo mais. Sim. Que eu trabalho para isso, mas, tem um monte de colaborador que está me ouvindo aqui do Manhã Churrasco, tenho certeza que que me influencia. É o cara que mais vende mãozinha, o cara que explica, vai. Aí tinha, às vezes, a filha da fundadora do projeto, ele não sabia, e ele vendendo com aquele amor, tudo, e ela falou, Lê, conseguimos. Ele me explicou com amor, me explicou com propósito, sabe? Foi até com comentado entrega. no palco da convenção da BF, até ela comentou de você especificamente, do case que vocês fizeram do Sim, que a gente fez da mãozinha, que depois até ela pediu, falou, posso abrir para outros provedores de franchising? Que até a alegria que outros fizeram, acho que o pessoal do Vivenda do Camarão fez, lá o Camarãozinho, o pessoal do Bob's fez, e alguns outros também de pegar a mesma métrica, que é dar uma mãozinha para o Amigos do Bem, que é do cliente. E hoje a gente está com a água. Toda a venda da água do Manhã Churrasco, é importante falar que tem muita gente que não sabe. R$1 descontar os impostos, vai para Amigos do Bem. Então, você comprar qualquer água no Manhã Churrasco, está ajudando o projeto. Fechando. Aproveitar a nossa audiência aqui, resume rapidamente o projeto Amigos do Bem, né? Que a gente que está aqui conhece, mas o nosso público, certamente, talvez tem algumas pessoas que não saibam o que é o projeto. Se você puder resumir rapidamente o que é o projeto e como que a Mania participa do projeto. É um projeto de transformação, que eu já visitei lá, transformação. Começou com as cidades do bem, aí tem o Centro de Transformação de Educação, começou com 75 mil famílias, hoje é 150 mil pessoas. Eu acho que o projeto cresceu muito na cidade. E tem o Centro de Transformação, e transformação pela educação e agora trabalho. Porque tem as castanhas que vendem nos supermercados, acho que Pão de Açúcar, saiu até uma reportagem que ela uniu concorrentes. Que a Gol e a Latam apoiam o projeto e concorrem, e o Carrefour e o Pão de Açúcar vendem as castanhas para apoiar o projeto. E é um projeto de transformação social e até pelo trabalho, porque toda a venda de castanha é produzida tudo lá nas fábricas
e tudo manual, eu já visitei, e é um projeto que você volta de lá transformado. E está acontecendo agora isso aqui no Brasil. E ela já ganhou o prêmio de melhor ONG nacional, acho que por algumas vezes. É um projeto que a gente fala que a gente tem orgulho de poder participar e ajudar. Legal, bacana. Chegamos ao final, agora o último bloco só, perguntas e um bate-bola rapidinho. Começar bem levezinho. Bate-bola, vamos... Churrasqueira, carvão ou gás? Pô, tem um amigo meu em casa, a minha em casa é a carvão, né? Mas todas as churrasqueiras são a gás, chama aberta e elétricas também, que a gente trouxe da Itália para entrar no aeroporto. Então, aí eu vou responder gás, elétrica e carvão. Cada uma no seu uso. E todas fazem um bom churrasco, viu? Todas fazem um bom churrasco. Já comi churrasqueira elétrica, que eu vou te falar que não fica devendo nada ao carvão. Qual o indicador que você olha todo dia? Cliente. Ou semanal? Cliente. Tinha uma época que a gente respondia todos os saques, o pessoal não acreditava. Eu lia todos os saques detratores do Mania. Todos. Então, cliente. Farol cliente. Quais são as principais referências aí no food service? Viena foi lá atrás, foi vendida, teve uma dificuldade, viram o que aconteceu com a rede. Hoje o Madeiro acho que é um bom case. E no mundo é o Chicken Filé, que eles têm a Life Shape. O Weber, o pessoal da Life Shape aí, que faz um trabalho de liderança, que é um case nos Estados Unidos lá de liderança, de servidora e de cuidar da equipe. É isso, Chicken Filé. Acho que lá é um exemplo, um case que a gente admira muito. Legal. O nome do nosso podcast é Ingrediente Certo. O que você acha que foi o ingrediente certo para você, para Mania, ao longo dessa trajetória? Pessoas. Cuidar de pessoas. Acho que isso é um ingrediente. Você tem pessoas boas, pessoas felizes, engajadas, motivadas, time. Aí você enfrenta qualquer... A receita, aí no final o prato fica bom. Bom, Alessandro, brigadão aí pela troca aí de experiência. Obrigado você também, que está desde o Totem, tecnologia aí, com essa jornada digital aí. Obrigado, espero que seja bom. Temos que te chamar um dia para falar especificamente de tecnologia. Não, aí você tem que chamar o Felipe ou agora o Fábio Sola, o Sola, que ele a gente pode tecnologia. fazer duas, a gente faz uma de tecnologia e ele faz uma de churrasco pra gente. Isso. Tecnologia, é o que eu falar, a gente tem que olhar para não ficar atrás, né? Tem que ficar olhando, mas eu acho que uma jornada digital tem visto no delivery, eu vejo também nos balcões, nos totens e nos pedidos. Vocês também. Estamos na. Não estão atrasados, não. Estão bem. Ótimo. Então eu vi com especialista, então volto mais feliz. Muito bom. Valeu, Tá Alessandro. bom, obrigado. Você está em redes sociais? Quem quiser te procurar? Tem aí o LinkedIn, ele tem que ter tudo, mas tem do Mania de Churrasco, isso. Segue lá. Tem o livro lá da BF que a gente fez, acho que tem os cases lá. Então tem LinkedIn, quem quiser olhar, e eu sigo o Mania de Churrasco. Também nas redes, no Instagram, tudo que tá tudo ali. Obrigado mais uma vez, Alessandro. E se você curtiu, compartilha aí com quem você acha que pode aproveitar desses insights aí. Valeu.